professor, voltamos com mais um vídeo sobre inequações e dessa vez a gente vai tratar do tema sistemas de inequações do primeiro grau. Tá? Eu trouxe aqui dois exemplos, né, de um sistema já pronto e aqui de um problema que nós chamamos de inequação simultânea, mas que não deixa de ser um sistema também. Vamos ao primeiro exemplo. Observe inicialmente que se você comparar com um sistema de equações, tem uma diferença além da diferença óbvia, né? É claro que um sistema de equações contém equações e um sistema de inequações contém inequações. Isso é o que eu chamo de diferença óbvia. Mas além disso tem outra diferença que é extremamente importante e que talvez até torne o sistema de inequações mais fácil de ser resolvido do que o sistema de equações. A diferença é a seguinte. Se você lembrar aí de algum sistema de equações que você já tenha resolvido, por exemplo, se você tem um sistema de duas equações, geralmente ela vem com duas variáveis. Geralmente a gente usa x e y. E se você observar aqui no sistema de inequações, isso não acontece. Aqui nós só temos a variável x mesmo, não tem o y. Como eu disse, isso torna tudo mais fácil. Por que eu acho que se torna mais fácil? Quando você tem duas letras, você necessita de algum método, né? Para quem está lembrado aí de sistema de equações, você pode usar o método da adição, da substituição, da comparação, enfim, tem vários métodos. E aqui não precisa nada disso. Basta você resolver uma de cada vez e depois fazer a interseção entre as soluções, né? Dá para resolver tranquilamente, uma de cada vez, afinal de contas você só tem uma variável. Então vamos lá, vou resolver a primeira inequação, sem necessidade de manipular a outra. 2x menos 1 maior ou igual que 5. Inequação do primeiro grau, bem tranquila de ser resolvida, né? Então nós temos 2x maior ou igual que 5 mais 1, 2x maior ou igual a 6, x maior ou igual a 6 dividido por 2, x maior ou igual que 3. Tá? Portanto, a solução dessa primeira equação são números maiores ou iguais a 3. Essa é a representação geométrica. E no caso da segunda equação, vamos resolvê-la. Nós temos que x mais 2 é menor que 7, portanto x é menor que 7 menos 2, finalizando x é menor do que 5. A representação geométrica, vou colocar aqui embaixo, tem o 5, né? Dessa vez eu vou usar uma bolinha aberta, né? Bolinha fechada porque tem igualdade, bolinha aberta porque não tem. Pronto, tá aí. O que eu vou fazer agora? Como eu já comentei, a solução do sistema é a interseção dessas duas soluções. Por quê? Porque eu preciso de valores reais de x que satisfaçam as duas equações ao mesmo tempo, simultaneamente. Então basta você observar isso. Eu preciso de valores maiores que 3 e ao mesmo tempo menores do que 5. Daí a importância de você saber fazer essa representação geométrica para poder comparar as duas coisas. Se você colocar uma abaixo da outra, por exemplo, eu vou reescrever essa representação aqui embaixo. Talvez fique até melhor de você perceber, tá? Eu estou só reescrevendo. 3, fechado, maior para frente. Então, quais são os valores que pertencem a essas duas marcações simultaneamente, né? Então, são esses aqui, ó. Esse pedaço aqui que eu estou destacando pertence às duas soluções. Perfeito? Então agora é só você escrever a resposta final. O conjunto solução do sistema contém números reais, né, x pertencente a R, tal que valores compreendidos entre 3 e 5. Então você escreve assim, 3 é menor do que x, que é menor do que 5. No entanto, o 3 pertence à solução, né, já que ele está nas duas. E o 5 não, porque aqui nós temos uma bolinha aberta. Então, o 3 pertence, portanto, aqui tem a igualdade, e o 5 não pertence. Beleza? Então, essa é a solução do nosso primeiro exemplo. Vamos ao segundo exemplo,
que, como eu já falei, é o que nós chamamos de inequação simultânea, mas que você resolve dessa mesma forma. É só pegar o que nós temos aqui e reescrever na forma de um sistema. Para isso é só você observar que aqui nós temos duas desigualdades, então consequentemente a gente pode escrever duas inequações. Tá? Veja como. Aqui nós temos a primeira inequação, 1 menos 2x é menor do que 3, aliás, 1 menos 1, desculpa, é menor do que 2x menos 3. E a segunda inequação está aqui, ó. Então, nós podemos reescrever aqui, 2x menos 3 é menor ou igual a x. Tá? É só resolver exatamente da mesma forma. Tá? Então, vamos à solução, uma de cada vez, né? Menos 1 menor do que 2x menos 3, menos 1, ou melhor, quem tem x vem para o primeiro membro, né? Então, nós temos menos 2x, é menor do que menos 3 mais 1. Menos 2x é menor do que menos 2, menos 3 mais 1 é menos 2. Eu posso mudar os sinais, então fico com 2x e aqui com 2. Lembrando que quando você muda os sinais, você inverte a desigualdade, aqui está menor, passa a ser maior, e aí o 2 passa dividindo, nós temos x maior que 1. Essa representação, se você não quiser fazer agora, você pode deixar para fazer de uma vez, na hora de dar a solução final. Então vamos resolver a próxima, que é 2x menos 3 menor ou igual que x. Portanto, 2x menos x é menor ou igual que 3. 2x menos x dá 1x, ou simplesmente x, menor do que 3. E aí eu vou representar as duas soluções, né? Uma de cada vez aqui. Vou representar geometricamente e depois faço a interseção para poder finalizar com o conjunto de solução. Então, nós temos aqui x maior do que 1, bolinha aberta, maior que 1, para frente, e x menor do que 3. É só tomar cuidado na hora de posicionar esses números, né? É claro que o 3 é maior que 1, então jamais poderia anotar o número 3 aqui, né? Se ele é maior, ele está mais à direita. Bolinha fechada aqui no 3, e aí nós temos menor para trás, né? Pronto, então claramente a interseção entre esses dois conjuntos, né? Esses dois semi-intervalos, são os números, né? Essa interseção é formada pelos números compreendidos entre 1 e 3. Então, finalizando o conjunto solução da inequação simultânea, né? É x pertencente ao conjunto dos números reais, tal que o x dessa vez está compreendido entre 1 e o 3. O 3 é fechado, então a igualdade, 1 é aberto. Então, finalizamos. Perfeito? Espero que tenham entendido. Até mais.